Olá, estudantes, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Reforço Escolar Matemática. Aqui quem fala com vocês é o professor Wagner Santos e nas questões da segunda fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP, nós vamos estar resolvendo do nível 2, oitavos e nonos anos. Essa é a nossa aula de número 3. Então segue o vídeo aqui, vamos à questãozinha, questão muito bacana de geometria plana. Nós vamos precisar de um entendimento para justificar a nossa resposta. Por quê, professor? Porque na segunda fase, respostas sem justificativas não serão consideradas. Então vamos montar um raciocínio, vamos trazer a ideia de geometria plana aqui, os elementos matemáticos, ler a questão, interpretar o enunciado, fazer dessa aula produtiva para que você possa conseguir seu objetivo, que é ficar classificado, quem sabe conseguir até uma medalha aí. Caso consiga, não deixe de voltar aqui no canal e deixar nos comentários aí, tá? Vamos lá. A figura ao lado representa o terreno de Sinhá Vitória. Esse terreno é dividido em duas partes por uma cerca. Esse aqui é o terreno de Sinhá Vitória. Essa questão aqui tem como tema os personagens de Graciliano Ramos, né? Sinhá Vitória é uma personagem do livro Vidas Secas, né? De Graciliano Ramos, representada pelo segmento AC, A até C. A parte triangular ABC tem área igual a 120 metros quadrados. Então, toda essa parte A, B, C, essa parte triangular, ela mede 120. Então, acredito que eu poderia escrever aqui, ó, só para ficar bem mais claro para mim. 120 metros quadrados, tá? Lembrando que área, a medida é metros quadrados. Qual é a área total do terreno? Então, eu preciso da área total desse terreno. Só que eu tenho uma figura plana aqui. Figura plana que pode ser cobrada sim. Que figura plana é essa? Eu tenho um trapézio aqui, ó, um trapézio regular, dois ângulos de 90 aqui. Tem uma base maior, uma base menor e uma altura que mede 10. Então tem como eu encontrar essa área desse trapézio e depois somar com 120. E aí meu exercício está pronto na letra A. Para encontrar a área do trapézio, você precisa lembrar da relação da área do trapézio, tá? A relação da área de um trapézio, eu vou dizer que seja A. Eu vou usar trapézio é igual. Eu vou somar a base maior mais a base menor, que eu vou chamar de Bzinho, e vou multiplicar pela altura. Vou dizer que seja H sobre 2. Essa é a principal ideia da base, a área de um trapézio que você precisa levar para a sua prova, tá? Além de outras fórmulas de área que a gente vai ver aqui também, como a área do triângulo, tá? A área do triângulo é igual a base, neste caso uma base, vezes a altura, dividido por 2, tá? Base vezes a altura dividido por 2 é a área de um triângulo, tá? Essa ideia aqui, base vezes altura, eu chamei uma altura H, tá? Mas poderia... Essa é a principal ideia. Base vezes H, H é uma altura, B é uma base do triângulo, sobre 2. Então, essa é uma questão que vai exigir de vocês essas duas fórmulas, essas duas ideias matemáticas para a parte de geometria plana. Então, vamos calcular a área desse nosso trapézio aqui, ó, que eu vou dizer que seja a área 2, tá? E essa nossa área aqui do triângulo é a área 1. E a área total, AT, vai ser igual à área 1 mais a área 2. Fechou o nosso cálculo. Vamos lá, vamos ter as informações para usar essa fórmula aqui, ó, que é a área do trapézio. Vamos lá,
usar a área do trapézio. Vou trazer mais um rascunho aqui para cima. E vamos usar a área do trapézio. Vou deixar a área 2 aqui mesmo, tá? Eu vou as informações. Quem é a minha base maior? Vou precisar de somar as duas bases. Então, 20 mais 10. Vou ter que somar essas duas bases, multiplicar pelo 10, que é a altura, e dividir por 2. Vamos lá. Soma 10, 20. Mais base menor que é 10. Multiplica por 10 também, que é a altura. Depois disso, eu tenho que dividir por 2. Fiz essa substituição aqui, ó, do 10. Depois multipliquei 20 vezes 30, somei 20 mais 10. Vou multiplicar por 10. Conforme a fórmula, agora eu tenho que dividir por 2, tá? Fórmula do trapézio, você divide por 2. Então, a área 2, que é a área do trapézio. Aqui eu posso somar 30, né? 20 mais 10, 30. Esse 20 com esse 10 aqui eu posso simplificar. 10 simplifica 2. Aqui fica 5. Então, 30 vezes 5. Quanto que é 30 vezes 5? 3 vezes 5, 15. Acrescento 0. Então, 150 metros quadrados, tá? É a área dessa região aqui, ó. Vou rachurar aqui. A área, toda essa superfície. Lembrando que superfície é área. Então, vamos somar, ó. A área do trapézio é a área total. A área T é igual a área 1, 120, mais 150. Esse resultado da área total é igual a 120 mais 150, 270, certo? 5, 7, 2, 1 mais 1, 2 metros quadrados. Então, a área total do terreno de Sinhá Vitória será 270 metros quadrados. Essa informação vai ser importante para o próximo exercício, tá? Vamos lá. Tem aqui o seguinte: Sinhá Vitória quer fazer uma nova cerca representada pelo segmento AF. Olha a cerca para onde desceu. Tinha todo esse segmento aqui, ó, medindo 20, e ela desceu para cá, tá? Ela possivelmente aumentou o tamanho, né? De modo a dividir o terreno em duas partes de mesma área. Então, isso aqui é primordial. Agora ficou a mesma área. Aqui tinha 120, aumentou. Aqui tinha 150, diminuiu. Qual deve ser a distância CF? Então, ele quer essa distância aqui, CF. De antemão, nós vamos precisar, tá? Vamos precisar de um rascunho aqui primeiro. Tendo um rascunho aqui em mãos, nós vamos usar a área, fórmula da área do triângulo, tá? Então, a área do triângulo aqui de início é igual a base vezes a altura dividido por 2, tá? Isso aqui nós vamos usar também essa relação. Só que antes disso, eu preciso interpretar. Eu preciso entender que esse segmento aqui, que eu vou traçar agora de A até C aqui, ó, ele vai formar um ângulo lá de 90 graus. E de A até C vai medir 20 metros. Conforme aqui, ó. De A até C mede 20, tá? Então, quando descer para cá, nós vamos ter um outro triângulo aqui. Ficou agora um triângulo menor, que eu vou encontrar a área usando a ideia tanto quanto lógica, né? Vou usar a ideia de que a área lá que eu encontrei, que é a área 1, deu 120, né? Metros quadrados. Ela aumentou. Então, ela aumentou para 135 metros quadrados. Por que 135? Porque as áreas vão ter que ser iguais. Vocês concordam? As duas áreas têm que ser igual. Logo, o total da área é 270. Quanto que é 270 dividido por 2?
Vamos ver, 270 dividido por 2 é a metade. 135, tá? 135. Então, de 120 para 135, aumentou quanto? Aumentou 15. 15 metros. Com a mesma analogia, na área 2, eu teria 150 metros. Só que tem que vir para 135. Logo aqui, ó, subtraiu, aqui aumentou e aqui subtraiu 15, tá? Para chegar em 135 metros quadrados, trazendo essa ideia. 50 diminui 15, a área 120 aumenta 15. Então, essa área aqui, ó, esse triângulo aqui, ele só pode ter uma área de 15. Esse triângulo lá é CAF, ele mede 15 metros quadrados, tá? Tendo isso, e já tendo, né, que a área do triângulo lá, CF, ou C, né, CAF, para ficar vértice em A, é igual a 15 metros quadrados. Agora eu vou precisar da altura, que é CF. CF vai ser a altura que nós vamos precisar. Então eu aplico na fórmula. Aplico como? Usando área igual a 15, usando base igual a 20 e ficando só com CF, que é a altura, que é o que eu vou precisar determinar. Então vamos fazer isso. Vamos usar a área, que é 15, igual, passar o traço, a base, que é 20, vezes a altura, que é CF, que é o que eu vou precisar, dividido por 2. O que vai acontecer aqui agora? Eu posso dividir aqui, 20 por 2. O resultado fica 10. Agora eu tá multiplicando aqui, ó, passa dividindo. Então, CF é igual a 15 dividido por 10. Quando eu tenho um zero, eu só ando uma casa. Então, 1,5 metros é o resultado, tá? De C a F, que é o segmento CF, mede 1,5 metros. Pronto essa resposta, tá? Essa é uma das soluções, tá? Pode ser uma das mais inusitadas ou mais complicada, mas eu acredito que é um pouco mais fácil de entender essa ideia de dividir áreas iguais. Mas tem outras soluções também, tem como chegar nesse problema com outras diferentes soluções. Então eu vou ficar com essa nesse vídeo, tá? Vídeos posteriores a gente pode explorar mais esse tipo de questão. Vamos para essa aqui. Essa questão tanto quanto inusitada, porque lida com questões de análise combinatória, de possibilidades, tá? Já entra numa parte de possibilidades da matemática. E respostas sem justificativas não serão consideradas. Vamos lá, vamos pensar, vamos raciocinar e chegar a um consenso aqui. Os círculos de figura abaixo foram preenchidos com os números de 1 a 7. Então, de 1 a 7 se preencheu esse círculo com esse formato aqui. De modo que todas as flechas apontam de um número menor para o número maior. Então, as flechas aqui é menor, então de cima tem que ser maior, vai apontando. Desta casa, dizemos que a figura foi bem preenchida. Então, essa figura aqui é bem preenchida porque ó, o 1 está aqui e o 3 é maior. O 2, o 6 é maior, o 5 está aqui. O 6 aqui é maior que o 5, está apontando. E o 7 e o 4, assim sucessivamente. O de cima é maior que o de baixo. Complete a figura abaixo com os números de 1 a 9, de modo que ela fique bem preenchida. Então, nós precisamos deixar essa figura aqui bem preenchida. Qual o intervalo que ele usou? O intervalo foi de 1 a 9. Eu posso escrever assim, tá? Abre colchetes, dentro, 1. Eu posso colocar uma vírgula, um ponto e vírgula aqui, caso eu não queira. E digo que é um intervalo de números inteiros de 1 a 9, tá? Então, aqui, ó, o primeiro número que tem que ser é o último aqui do intervalo, no caso, o 9. Então, o 9 tem que ficar em cima, então somente ele vai ficar
aqui. Então, 9, número 9. Aqui eu vou ter que ter um número menor que 4. Só que aqui eu tenho um 7, observe. Então, aqui eu só vou poder ter 8. Porque eu tenho 7 aqui, tá? Só vou poder ter o número 8 se eu tiver o número 6 aqui. Aqui o 7 é maior que esses aqui todos, né? Então, aqui eu vou ter que ter um 8. Aqui necessariamente um 6. Aqui eu vou ter que ter o 1, porque o 1, ó, ele é muito menor. E se o 1 vier aqui, aqui vai vir um 3. Então, já não vai dar certo. Aqui eu vou ter que ter o 4 e aqui eu vou ter que ter o 3. Pronto, então esse é o preenchimento correto. 9, 8, 6, 1, 4 e 3, tá? Só tem essa possibilidade para essa configuração aqui, tá? Com esses números. Uma única possibilidade. Vamos aqui na letra B. De quantas maneiras a figura ao lado pode ser bem preenchida com os números de 1 a 5? Então ele quer o intervalo aqui, ó. Posso usar essa notação de 1 ou uma vírgula, um ponto e vírgula até 5. Aí eu fecho o intervalo. Então são todos os números inteiros de 1 até 5, tá? Dentro desse intervalo aqui de 1 até 5, eu posso dizer que seja também um conjunto assim, nessa representação. 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou ter que preencher de quantas maneiras essa configuração? Aqui, na primeira, eu vou ter uma maneira. Na primeira, bolinha de cima, somente uma maneira, que é o número 5, tá? Então, nós vamos começar a preencher aqui, para você ver um pouco dessa lógica, que é uma lógica tanto quanto inusitada e interessante de se aprender em matemática, tá? Vamos lá, dividir o quadro aqui em partes. Eu vou começar com a primeira maneira, que será o 5. Depois aqui, nós vamos ficar com 4. Depois aqui o 3. A flecha aponta para cima. O 3. O 4. E aqui nós vamos ficar com o 2, o 1 e o 2. Coloca na ordem. E o 2. Então, essa aqui é uma maneira da figura ser bem preenchida, tá? Aqui é uma maneira, então vou colocar a primeira. A figura é bem preenchida aqui. Vamos ver uma segunda maneira, né? O 5 ele sempre vai ficar no topo. Depois nós vamos usar o 4 aqui novamente. Depois aqui o 3. Agora nós vamos mexer no 2, que vai vir primeiro, depois o 1. Perceba que eu troquei o 2 e o 1 aqui, ó. 1 e 2, 2 e 1. Outra maneira, é uma segunda maneira. A figura ficou bem preenchida. Vamos para a terceira maneira aqui. De novo, o 5 sempre vai vir em cima. Aqui agora vai vir o 3, tá? Então, mais o 4, mais o 3. E aqui vai vir o 4. E aqui nós vamos ficar com o 1 e o 2, que é menor que 4. Então, a figura aqui está bem preenchida. Observe que os de cima aqui sempre são maiores que os de baixo. Então, essa aqui é a nossa terceira maneira. Vamos para a quarta maneira. O 5 novamente em cima. Depois nós vemos agora o 2, tá? Depois o 2 nós vemos com o 4 aqui. Com 4. Depois aqui nós vemos com o 2, o 1, né? O 2 já está ali, o 3. Então assim também a figura é bem preenchida. Nosso quarto preenchimento. Vamos novamente com o 5 aqui em cima. Depois aqui vai vir o 2. Depois nós vamos ficar aqui. A flecha aponta para cima. Depois nós vamos ficar com o 4. Agora o 3 primeiro. Depois o 1. Essa é a quinta. E a figura está
bem preenchida, tá? Agora nós já fizemos o 3 aqui, o 1 e o 2, falta o 3, o 2 e o 1. O 2, o 3 e o 1, falta o 3 aqui. Vamos fazer o 5. O 3 aqui, ó. Depois o 4 e o 2 e o 1. Invertendo a ordem aqui. Então essa é a nossa sexta possibilidade. Observe. Esse aqui foi dessa 3, 1 e 2, 3, 2 e 1. Aqui nós temos 4, né? 1 e 2, 4 aqui, 2 e 1. 3, 1 e 2, 3, 2 e 1. Aí vem aqui o 2, 1 e 3, o 2, 3 e 1. Agora falta o 1, 3, 2 e 3, 1, 3 e 2. Vamos ficar com o 5 em cima. Vai ficar o 1. E aqui o 4. Para cima, seta. O 4. Aqui vai ficar o 2. Aqui vai ficar o 3. E agora o próximo e último. O 5 novamente. O 4. O 1, perdão. O 1. Depois nós vamos ficar com o 4. Menor que o 4. Tem o 2 e o 3. Já foi. Agora o 3. E o 2. A seta para cima. As setas são para cima, tá? Então, essa nossa sétima aqui. Nossa oitava. Então, nós vimos que tem 8 maneiras. Oito maneiras de nós configurarmos essa estratégia aqui de 5, tá? Então, seria 8 maneiras. Pensar nessa estratégia aqui é interessante, porque você expande seu conhecimento, tá? Agora, pensar em uma outra estratégia aqui que eu vou trazer é melhor ainda, porque você vai ter... Pensamos que somente ele vai ter que estar aqui, então nós vamos ter uma possibilidade. Agora, aqui nós vamos poder preencher com 4 possibilidades, sendo que o 5 já foi usado. Aqui vai ser o 4, o 3, o 1, o 2. Nós preenchemos aqui com 4 possibilidades, 4P. Agora, aqui, ó, para esse preenchimento aqui, quando tiver um número aqui, né, nós vamos ter uma possibilidade novamente aqui. E aqui nós vamos ter 2 possibilidades para cada número aqui, ó. Nós vamos ter 2 possibilidades, tá? Então, para esse triângulo aqui, ó, nós vamos ter 2 possibilidades possíveis. 2P. Agora eu multiplico tudo. 4 vezes 1 vezes 2, 8. Então, eu multiplico tudo aqui, ó. 4, ou começa 1 vezes 4 vezes 2, igual a 8 possibilidades, tá? 8 maneiras diferentes de fazer isso. Então, isso é importante nós elencarmos esse problema como sendo um problema de contagem, né? Problema de análise de estrutura, que você vai verificando que cada estrutura aqui é diferente uma da outra. Tem uma modificação. Você pode ver 4, 1, 2, aqui já é 4, 2, 1. Aqui é 3, 1, 2, aqui já é 3, 2, 1. Então, já tem uma modificação de cada configuração aqui. Esse é um princípio muito importante que lida com contagens, né? Com maneiras de dispor coisas, objetos ou senhas, por exemplo, no mundo tecnológico hoje, né? Precisamos de várias senhas, de várias configurações. De quantas maneiras a figura ao lado pode ser bem preenchida com os números de 1 a 7. Nós temos de 1 a 7. Essa aqui vai ficar mais fácil, por quê?
você vai fazer isso aqui, ó, e vai dizer que já tem 8 possibilidades para esse cara aqui, porque tem 5 bolas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Nós já temos 8, como foi visto aqui e analisado. Nós já temos 8 maneiras. Agora nós vamos precisar dispor essa galerinha daqui, ó. Aqui tem que vir o 7, que é o maior. Essa galera daqui tem que ser 6. 6 possibilidades, 6P, 6P, 6 possibilidades, 6 maneiras diferentes de dispor. O que é uma maneira diferente de dispor, professor? É bagunçada essa maneira aqui, ó. Aqui foi uma maneira, depois aqui foi outra maneira. Então aqui nós vamos ter essas maneiras diferentes, 8 maneiras diferentes. Logo nós vamos ter 8 maneiras diferentes, aqui nós vamos ter 6. Aqui nós só vamos poder ter 7, tá? Então só uma maneira, uma possibilidade. Então aqui eu vou multiplicar, ó. 1 vezes 6 vezes 8. 6 vezes 8, 48 maneiras, tá? 48 maneiras distintas. Maneiras diferentes ou distintas. Ok? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Caso gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, não deixe de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de novos vídeos aqui na playlist da OBMap. Tchau, tchau, pessoal, e até o próximo vídeo.